Muito bem, meus queridos alunos, vamos dar continuidade no nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre quais materiais, devemos usar, quais os materiais que devemos utilizar aqui na nossa preparação, tá? Logicamente que eu vou aqui, pincelar de uma forma bem rápida quais os materiais, são recomendados. Logicamente que você pode ter outros materiais, mas eu estou colocando aqui materiais essenciais, tá bom? Vou colocar aqui para vocês a maioria dos materiais que todo concurseiro usa ou utiliza, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa escolher um cursinho, Como eu disse aqui nas aulas anteriores, você precisa verificar aí qual o melhor cursinho para que você possa contratar. Lembrando que no seu cursinho precisa ter banco de questões, banco de provas para você praticar, tá? Tem que ter PDF para você agilizar matérias que são necessárias apenas leitura, tem que ter videoaula, tá bom? Tudo isso aí é importante. Então, um bom cursinho é fundamental, é um material essencial para a sua aprovação. Como eu já disse aqui anteriormente, o cursinho ele facilita, O cursinho facilita a sua aprovação. O cursinho ele vai te guiar no que mais cai, tá bom? No que mais aprovam, tá bom? E no decorrer das nossas conversas eu posso indicar um ou outro cursinho, mas se você pegar aí o ranking dos cursinhos que mais aprovam, eles vão ter, com certeza, tá? Os cursinhos que mais aprovam vão ter bancos de questões, vão ter PDF e vão ter videoaula. Isso é essencial num cursinho de excelência. Outra questão, eu já falei aqui do PDF, E o PDF, gente, ele é fundamental porque eu recomendo que você utilize o método de marcação, tá? Existem pessoas que utilizam o método de escrever, eles escreverem resumos. E isso demanda um tempo muito grande e nós vamos substituir pelo marcação. Porque aqui é a marcação, é um resumo dos pontos mais importantes do PDF. Então você vai marcar os pontos mais importantes do PDF, conceitos, classificações, tá bom? Que vão te orientar na sua aprovação e na sua revisão. Então, o PDF é fundamental aí para revisões e para um estudo mais agilizado, tá bom? Outra coisa, as videoaulas. Nós precisamos definir uma coisa aqui a princípio, tá bom? As matérias que envolvem uma aula que é dada através de práticas, que são aulas que são dadas através de prática. Português, você precisa ver como o professor faz, Você precisa ver as regras, você precisa ver como fazer, Como, como, como é as regras de crase, E o professor vai lá desenhar para você como são as regras e como utilizá-las. Então, matérias como português, matemática e raciocínio lógico, é fundamental que você inicie elas através de videoaulas, porque são matérias de prática, são matérias que você precisa ver alguém praticando e ele te ensinar a praticar. Tá? Eu já tentei fazer a leitura de PDFs de informática, mas você pode tentar, mas o recomendável é iniciar por videoaulas. Agora, matérias mais teóricas de direito,
né, de sociologia, de filosofia, você pode ir direto para o PDF e fazer as suas marcações e utilizar as marcações para revisões, tá bom? Outro material interessante, marca-textos, canetas marca-texto. Eu não sei se você é de carreiras que precisam de ler doutrinas densas, como são as carreiras jurídicas. As carreiras jurídicas precisam de leitura de doutrinas dos principais doutrinadores. Então você vai necessitar fazer o mesmo processo do PDF nos livros, marcando os conceitos, as classificações e aquilo que você achar mais interessante. E também você que ainda não migrou para a internet na questão do Vadimeco, eu vou ainda falar sobre isso, mas olha, eu recomendo que você pare de gastar dinheiro com o Vadimeco, tá? Eu comprei o Vadimeco, eu sempre compro o Vadimeco, mas o Vadimeco muitas vezes, depois que eu passei a utilizar, construir o meu Vadimeco, né, através do Word, toda lei que eu preciso utilizar, eu vou no site do Planalto, pego, né, eu faço ali um Ctrl A e Ctrl C e Ctrl V no Word e eu consigo então, eu vou ensinar como você vai fazer isso. E eu consigo então manter o meu material atualizado, porque sempre em janeiro eu dou um Ctrl F lá na página do Planalto, coloco 2023 e eu vejo quais as alterações foram feitas na legislação que eu estou estudando. Então, eu sempre tenho um Vadimeco atualizado no meu computador através das leis que eu baixei. Se eu tiver um Vadimeco físico, eu vou ter que comprar um todo ano, tá? E muitas vezes, se você não comprar corretamente, você compra ainda todo ano desatualizado. Então, o mais recomendável é que você baixe, eu vou mostrar como fazer depois, baixe as leis em PDF e tenha no Word. Tá? Se você não tem computador e não tem condições de comprar um computador, então você continua aí fazendo o uso do Vadimeco, né? Mais interessante por causa do tamanho, né? Para fazer a leitura. Se você é adaptável a ler o texto de lei no celular, tudo bem. Mas é interessante você ter o Word, porque você vai fazendo as marcações, anotações, inserindo súmulas, atualizações, tá? É muito interessante, mais para frente eu vou explicar a vocês. Livros, né? Material importante para quem é de carreiras jurídicas, ter uma doutrina dos mais conceituados doutrinadores e utilizar as marcações, né, como eu falei aqui. Se você não é de carreiras jurídicas, então não é recomendável que você faça o uso de livros. Vá para o PDF, que é mais preciso, que é mais específico ali, e vai no alvo, né, na jugular do seu concurso. A carreiras jurídicas, os cargos de carreira jurídica exigem uma formação acadêmica mais pesada. Você precisa ter, como eu posso dizer, bagagem. Você precisa ter bagagem, você precisa ter mais conteúdo para poder fazer as discursivas, para poder apresentar numa prova oral. Então é necessário que você tenha muita doutrina enraizada, além de ter jurisprudência e também a lei também mentalizada. Então, depois eu vou falar especificamente sobre cada carreira. Então, só para ficar claro aqui, carreiras que não são jurídicas, não é recomendável a utilização de livros, a não ser alguma matéria que você tenha dificuldade. Por exemplo, eu tive muita dificuldade de adaptar com a professora do meu curso que dava aula de criminologia. Então eu adquiri um curso de um livro. Eu tenho mais facilidade na leitura de livro, me sinto mais seguro lendo um livro de um professor, né, que é o Diego Pureza, que é o mais citado aí
nas bancas de São Paulo. Então eu preferi, né, no caso de criminologia, adicionar um livro para poder estudar. Então é um livro próprio para concursos, isso é importante. Existem livros que são de doutrinadores que são mestres, doutores, mas não são específicos para concurso. Isso é importante. Não adianta nada você comprar um livro que o autor vai aprofundando em teorias que não vai cair no seu concurso. É importante você direcionar a compra dos seus livros para vocês que são de carreiras jurídicas. E também, no caso aqui, como eu falei, de livros mais objetivos para concursos, tá bom? Livros que são cobrados nos concursos. E depois eu passo para vocês aí uma relação dos livros mais cobrados nos concursos, os livros mais precisos, tá? As sinopses mais precisas para concurso. Então, eu falei também aqui do computador, celular, né? O mais recomendado é que você faça o uso de um computador. Olha uma dica importante, interessante. Olha, tem biblioteca pública que tem computador. Então, consiga um pendrive, né? Salve as leis no pendrive e leve lá para o computador da biblioteca pública e vá fazendo as suas atualizações, tá bom? Ou então, utilize o celular. O bom do celular é que você pode assistir as videoaulas pelo celular onde você estiver. Eu conheço uma candidata que foi aprovada na Polícia Militar só estudando pelo celular. Ela estudava e foi para um celular emprestado ainda por cima. Ela estudava onde ela estava, no ônibus, nos intervalos do trabalho. Ela usava o celular o tempo todo para estudar. Então, é possível sim ser aprovado só utilizando o celular, tá bom? Não é recomendável, mas é possível ser aprovado. O vadimeco, como eu falei para vocês, existem vários vadimecos que são interessantes. Tem o vadimeco aqui da Saraiva, muito bom, tá? Muito recomendável, muito recomendado, tá? Agora, para você que está estudando para a OAB, eu recomendo, né, que você compre vademecums. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Compre vademecums que são especialistas para a área que você vai cursar a segunda etapa. Esse vadimeco foi o que eu utilizei, olha, ele é muito legal para a minha prova de segunda fase do exame da ordem dos advogados. Eu utilizei ele, olha, em 2016, fevereiro de 2016, tá? Foi o primeiro semestre que eu fiz, aí ainda no 9º período da faculdade eu fiz o exame da ordem utilizando esse vadimeco aqui que vou guardar para sempre, é o vadimeco da história. Consolidação das leis do trabalho, e ele vai ter aqui todas as leis relacionadas à área que eu precisava estudar para poder passar no concurso. Tem também que, olha, o vadimeco ele é específico para carreiras policiais, tá? Todas as legislações necessárias para carreiras policiais você tem aqui reunidas num só volume. Foi o que eu utilizei para ser aprovado na Polícia Civil de Minas Gerais, tá bom? Fora isso, temos também o vadimeco comentado. Olha só, eu tenho esse aqui, que é o vadimeco comentado de Direito Penal, de Guilherme Souza Nutti. Você não precisa comprar todos esses materiais, tá? Esse material aqui mesmo não é recomendado para estudo, para você que é jurista, é recomendado para estudos para concurso. Ele é mais um material de consulta, tá bom? Eu utilizo ele quando eu tenho uma dúvida específica em algum artigo, eu vou direto ao assunto. O correto mesmo é o livro doutrinário. Agora existem os livros esquematizados, próprios para concurso, né?
Então, depois eu vou falar só de livros para carreiras jurídicas. Eu estava dando uma pincelada aqui sobre o vadimécum. A maioria dos concursos públicos, às vezes, você vai precisar de uma coletânea de legislação que vai ser cobrada no seu concurso, né? Mas vamos continuar aí. Outro material importante é a utilização de um cronômetro. Por que a utilização de um cronômetro? Como eu escolhi não utilizar uma plataforma onde você vai ter as matérias distribuídas e todo dia você tem uma matéria que você tem que estudar, tirando assim a sua autonomia de escolher, eu preferi escolher trazer planilhas para o nosso curso, tá bom? O nosso curso aqui você vai aprender a como organizar os seus estudos através de ciclos, tá, de estudos, para que você possa ser constante nos estudos. E a cada troca de matéria, você tem um tempo limite para estudar, porque o nosso cérebro ele cansa muito rápido, ele enjoa muito rápido de uma determinada informação. Então, nós vamos utilizar cronômetros. Muitas vezes o celular, a maioria dos celulares tem aí um cronômetro que desperta no fim daquele tempo, tá? Então, vamos utilizar cronômetro aí para poder cronometrar. Eu já dei uma pincelada aqui sobre como organizar, né, o nosso tempo de estudos, né? Deixa eu ver. Já falei sobre isso já, né? Mas depois nós vamos detalhar lá no curso de prática, lá na prática, né, estudando na prática, nós vamos detalhar cada coisa aqui que nós estamos falando, tá bom? É importante ter uma internet. Hoje o mundo, a informação está na internet. Você precisa ter uma internet boa que seja capaz de que você ter acesso às videoaulas, acesso à informação, né? Ter a internet boa é ter acesso à informação. Não quer dizer que você não consiga estudar, né? Por outro meio, mas se você está assistindo esse curso aqui é porque você adquiriu ou tem uma internet, né? Mas a internet é importante, né? Aquela internet que trava, você está assistindo a aula e trava, isso acaba com o seu estado emocional. Lápis, borracha para você poder fazer as contas necessárias nas aulas de RLM, que é raciocínio lógico e matemático. Então, vai ser necessário. Importante, tente praticar a escrita, a prática de redações já na caneta. Nós aprendemos a escrever com lápis e borracha, né? E ir desmanchando, mas tente aprender a praticar, né, a escrita com a caneta, porque em muitos concursos você não pode utilizar lápis e borracha, nem para rascunho. Então, já pratique desde já a escrita por meio de caneta. E aí, escreveu algo errado, um risco, né, na palavra. Se não me engano, é o taxado, né? O famoso taxado, onde você risca no meio da palavra. Tá bom? Errou, risca. Isso não é contado como ponto negativo, tá? A não ser em casos de avaliação de estética. Existe alguns concursos, se estiver previsto no edital, essa questão da estética, então não é bom arriscar. Se você ver que no seu edital ele cobra essa questão de estética, então você, ao invés de riscar, você vai colocar uma vírgula e vai colocar digo, fechar a vírgula e continuar, tá bom? Seu professor de português já deve ter ensinado para você isso aí, né?
Continuando. Material. Você pode utilizar um caderno, né, para poder fazer aí as suas anotações que você acha importante nas matérias, ou um fichário. Eu prefiro fichário porque o fichário a gente pode escrever numa folha e adicionar dentro da matéria que a gente escolher lá no fichário, mas no caderno não dá, mas isso é coisa que vem lá de trás, né? Mas você precisa ter um caderno ou fichário, né? Ou uma matéria lá dentro do seu fichário, um caderno de anotações e um caderno de redação, porque é necessário no concurso público praticar muita redação, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, tem aí um caderno, né, para anotações e também para redações discursivas, né? Vamos continuar. Outra coisa importante, material legal aqui, e eu recomendo, fichas. Eu comprei essas fichas aqui muito barato, né, para fazer anotações. Como que é? Aqui na frente eu coloco aqui a pergunta e atrás eu coloco a resposta. Então eu tenho uma caixinha onde eu tiro a pergunta e leio a pergunta e tento responder sem olhar a resposta. E depois eu vejo a resposta atrás se eu acertei ou errei. Isso é fundamental para duas coisas. Primeiro, para memorização. E segundo, para quem vai fazer prova oral. É fundamental praticar a oratória. Então, isso é muito legal. Tem outra forma de fazer. Os famosos flashcards, né? Que você usa o computador, anota a pergunta, quando você clica ele vira com a resposta. Vou te indicar aqui um aplicativo gratuito, o Anki, que é o ANQI. Você pode baixar aí no seu computador, acredito que no celular também tem, eu nunca usei no celular, mas no computador também tem. Eu não adaptei muito ao Anki, e preferi, eu escolhi o modo de fazer no papel. Então, na frente eu coloco a pergunta, atrás eu coloco a resposta, e assim eu vou praticando a minha oratória e também buscando as informações na memória. Onde eu vou achar tanto tempo para esse tanto de coisas? Calma que você vai se adaptando. Se você tem os fins de semana, você pode acordar mais cedo, né? E aí vai. Então, alguns dizem flashcards, outros dizem quiz da aprovação, mas a ideia é a mesma, é na frente uma pergunta e atrás, né, uma resposta. Você pode ter alguém que estuda com você ou te ajude fazendo as perguntas e conferindo se você respondeu corretamente. Outra coisa, outro material aqui que parece bobagem, mas, gente, um tampão de ouvido faz uma diferença muito grande na sua preparação. Eu comprei esses dois aqui. Olha, ele é muito bom, tá? Coloca aqui, ó, não atrapalha. Eu fico só aqui com o som que está dentro dessa sala. Se tiver alguém lá fora conversando ou acontecendo alguma coisa lá fora, eu não vou escutar. Então, recomendo para vocês ter um tampão de ouvido. Não é os seus familiares que devem calar a boca, tá? Enquanto você está estudando. Você que tem que se adaptar às circunstâncias. Isso aí é uma mentalidade, tá? Mindset aí para você, tá bom? Então, esses são os principais utensílios e materiais necessários para a sua aprovação, tá bom, meu querido? Logicamente, você deve ter aí alguma coisa, né, que faz diferenciar os seus estudos, não sei, uma caneta diferente, alguma coisa assim. Eu uso essas canetas aqui, ó, marca-texto, muito bom. Tem essa e tem essa Stabilo Boss, e essa aqui Jocar Office. Então,
uso também marcações diferentes, tá? Você tem o seu estilo, mas eu geralmente marco de azul aquilo que já caiu nos concursos públicos, tá bom? Se eu estou ali lendo ali, fazendo a questão e vejo no meu material de estudos que aquilo caiu no concurso, eu vou lá no meu material e grifo de azul, tá? Azul é a minha cor favorita, né? Se vocês não sabem, azul é minha cor favorita. Então, aquilo que está de azul no meu material, eu preciso dar uma atenção dobrada. E depois eu vou falar sobre marcações e pincelar um pouco mais. Então, o amarelo para dar atenção, né, também, e o verde para títulos e princípios, nome de autores. Faça o seu modo de marcar, de forma que você, quando ver aquela marcação, você vai lembrar, ó, poxa, isso aqui já caiu em prova. Não, isso aqui é para mim poder ter mais atenção. E isso aqui é autor ou princípio, né? Eu marco os princípios diferentes, tá bom? Caneta, né? Vocês já sabem, você precisa ter caneta azul ou preta à disposição, porque os concursos cobram caneta azul ou preta. Alguns concursos cobram só caneta preta ou só caneta azul. Leia o seu edital. Não vá para a prova sem antes ver o que pode e o que não pode. Qual a vestimenta correta, qual o material que você pode utilizar, se pode utilizar caneta, se não pode utilizar caneta, se pode utilizar se pode utilizar lápis ou não pode utilizar lápis e borracha, ou pode só usar caneta, se pode caneta azul ou preta ou as duas, tá bom? Fique atento a esses detalhes. Muita gente é eliminada por causa de um detalhe simples como esse, tá bom? Outra coisa, leia o edital. Leia o edital antes de fazer um concurso. Antes de se inscrever para um concurso, você precisa ler o edital. Leia, tire aí 2 horas antes de começar a estudar e leia o edital, os principais pontos do edital. Tá? Logicamente, você não precisa de ficar lendo lá declarações, anexos que não faz sentido, mas o corpo do edital é importante ler o corpo do edital completo. Todo concurso que eu faço, eu leio o edital completo, tá bom? Então, pessoal, essas são as dicas que eu tenho para vocês aí de materiais de estudos, tá bom? Acho que não faltou nada aqui. Se faltou alguma coisa no decorrer do curso, nós vamos conversando e nós vamos se falando aí na comunidade, no nosso grupo do Telegram. Abraço a todos, continue estudando e vamos firme até a sua aprovação.